Oi, gente! Nós do Grupo Missionário de Jovens estamos aqui hoje para contar um pouco da história de nossa igreja. Nossa igreja, no mês de novembro, está comemorando 65 anos no Brasil. E tem uma linda história. História essa que muitas vezes nós deixamos de valorizar e de contar o quanto ela foi preciosa e o quanto ela foi repleta de momentos de Deus usando a vida de homens e mulheres corajosos e desbravadores que com muita coragem e alegria levaram o Evangelho por todo o mundo. Diferente de outras denominações, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não nasceu de divisões ou de discórdias, mas sim do coração de Deus para o coração do homem. Nossa mensagem ela foi revelada e não inventada por homens, sendo completa e perfeita, atendendo às necessidades físicas, espirituais, de esperança, de vida e futuro do ser humano. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma denominação cristã cujo lema está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja foi fundada por Aimee Semple McPherson em 1922 nos Estados Unidos. Em uma noite de julho, no ano de 1922, Aimee, na cidade de Oakland, na Califórnia, foi levada a pregar sobre a visão de Ezequiel. Essa visão fala de um querubim de 4 rostos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Conforme Aimee falava, Deus revelava aquela enorme multidão que as 4 faces tipificavam os 4 aspectos do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Na face do homem, vemos o homem de dores e experimentado nos trabalhos, o Salvador do mundo. Na face do leão, vemos a face daquele poderoso batizador no Espírito Santo e com fogo. Na face do boi, vemos o grande carregador de fardos que levou sobre si as nossas enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados. Na face da águia, vemos refletir a visão do Rei dos Reis que está voltando. E foi naquela noite que o Espírito Santo revelou ao coração desta grande mulher o nome Evangelho Quadrangular. 4 cores foram reveladas através do estudo das Escrituras que Aimee aplicou aos 4 aspectos do ministério de Cristo. Vermelha, simbolizando o seu precioso sangue que ele derramou na cruz para salvar a todos nós. Amarelo, simbolizando o fogo que caiu no céu no dia de Pentecostes, através do Espírito Santo. Azul, a cor do céu, de onde vem toda a boa dádiva de Deus. E púrpura, a cor da realeza, que representa a segunda vinda de Cristo como Rei. Durante a última semana da campanha, foi realizada uma reunião ministerial com o propósito de reunir leigos e pastores na América que aceitavam e praticavam a mensagem do Evangelho Quadrangular. A nova organização nascida do espírito de unidade e oração seria conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular. O primeiro templo, chamado Angelus Temple, foi fundado em 1923. Antes de iniciar seu ministério, Aimee passou por experiências boas e ruins que a direcionaram a ser quem foi e a fazer todas as obras que realizou. Aimee creu no Senhor, que a capacitou a cumprir seu ministério. Nosso missionário Harold Williams, a exemplo de nossa fundadora, também teve que vencer muitos obstáculos e barreiras para pregar a palavra de Deus em outras nações. Ele foi para a Bolívia, mas como missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular Americana, mas Deus o direcionou ao Brasil, onde junto com o missionário Jesus Hermílio Vasques Ramos, fundou a Igreja Evangélica do Brasil, em São João da Boa Vista, no ano de 1950. Este foi o nome dado por ele naquele primeiro momento, mas em 1958 a igreja passou a ter o nome que lhe era devido: Igreja do Evangelho Quadrangular.
A obra começou numa casa na cidade de Poços de Caldas, junto com uma escola de inglês, indo depois para São João da Boa Vista, onde foi construído pelos fundadores um pequeno templo. Em 1952, nossos missionários foram para a capital de São Paulo realizar campanhas evangelísticas. Lá, iniciaram a pregar em tendas de lona. Essas tendas passaram a viajar por todo o estado de São Paulo e, aos poucos, expandirem para outros estados do Brasil. Numa onda contagiante, o movimento crescia e cada tenda dava origem a um novo núcleo que se constituía em uma nova igreja. Na década de 60, já sob a liderança do pastor George Russell Faulkner, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem a cada capital de estado, sendo depois espalhada nos outros municípios. As tendas passavam e deixavam uma nova comunidade formada. Os finais das décadas de 70 e 80 foram marcados pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes e belos templos. E foi assim que a Cruzada Nacional de Evangelização, como nossa igreja era conhecida, avançou e se expandiu ao longo de todo este país. Hoje, sob a liderança do pastor Mário de Oliveira, somos milhares de membros, pastores, obras por todo o nosso país e fora dele. A primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, mostra Jesus como o Salvador, aquele que veio redimir do pecado a cada um que creia em sua mensagem e em seu sacrifício. No livro do profeta Ezequiel, o Salvador é tipificado no rosto de um homem, porque era necessário que um homem viesse para a remissão dos pecados. Porque como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 19, por causa da desobediência de um só homem, todos pecaram, mas por causa da obediência de um só homem, todos foram salvos. O Evangelho de Lucas fala do Filho do Homem, cujo ministério era voltado para a salvação. É o único evangelho que relata a vida inteira de Jesus, que fala quando ele nasceu, como ele viveu, comprovando que ele era 100% homem e 100% Deus. A cruz é, na doutrina quadrangular, como em todas as outras doutrinas cristãs, o símbolo da salvação da humanidade, pois foi usada como altar para o sacrifício de Cristo em nosso favor. Na bandeira quadrangular, o vermelho está em primeiro lugar, pois simboliza a primeira fase do ministério de Cristo, a salvação. Na visão de Ezequiel, Jesus é tipificado no rosto de leão, animal que é símbolo de poder e força. Em Mateus 28:18, Jesus é chamado de leão, da tribo de Judá, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus e está direcionando a todos os cristãos. Este Evangelho nos mostra a natureza divina de Cristo. A pomba simboliza o batismo com o Espírito Santo e foi citada diretamente nos Evangelhos como forma tomada pelo Espírito Santo ao descer sobre Jesus, logo após seu batismo nas águas com João Batista. A segunda faixa da bandeira quadrangular é amarela e simboliza o fogo do Espírito Santo. Através do poder espiritual do batismo com o Espírito Santo, nós cristãos somos edificados e fortalecidos em todas as áreas de nossas vidas. A terceira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular mostra Jesus como médico divino.
Essa doutrina é simbolizada pelo terceiro rosto da visão de Ezequiel, o rosto de boi, o qual simboliza Jesus Cristo como médico divino. O boi é um símbolo de suportador de cargas. Ele é muito usado para executar trabalhos pesados. As cargas podem ser até além do que ele é capaz de carregar, e se cair no meio do caminho, levanta e continua, chegando ao ponto de morrer pela exaustão. Jesus também não recuou em sua jornada ao Calvário. Ele não levou sobre si o peso dos pecados da humanidade até a morte. A cura divina é simbolizada em nossa bandeira pela cor azul e pelo cálice. Azul como o céu, de onde vêm todas as bênçãos de Deus sobre nós, e o cálice representando o cálice do Getsêmani, onde Jesus iniciou sua jornada até a cruz e então levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O quarto rosto visto por Ezequiel foi o rosto de uma águia, que representa a vinda de Jesus Cristo como um rei. A águia é o símbolo que representa autoridade, poder e nobreza. É associada a Jesus Cristo e sua segunda vinda. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como futuro rei e foi escrito para os hebreus que há muito tempo esperavam pela vinda do Messias. A coroa é o símbolo da segunda vinda, onde Cristo voltará como grande rei. A coroa indica realeza, sabedoria e dignidade, e quem a recebe é digno de honra. A quarta faixa da bandeira quadrangular é roxa e tipifica Jesus como o rei que há de vir. A cor roxa é associada à realeza, pois a tintura era extraída de um molusco muito raro e os tecidos nesse tom eram caríssimos. Eu faço parte dessa história. 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 Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa história. Parabéns a cada um de nós que temos construído essa história há 65 anos. Que possamos continuar resplandecendo ao mundo esta luz que é Jesus.